O chefe de um dos ministérios mais importantes do nosso país confessou em um discurso um crime praticado pelo governo Lula. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que ele disse e quais crimes foram cometidos, mas antes preciso comentar sobre a decisão judicial mais absurda e patética dos últimos tempos. A justiça brasileira acabou de decretar o seu próprio fim e agora eu vou provar por A mais B a afirmação que eu estou fazendo. Você já deve ter visto a notícia de que Bruno Ayub, o monarque, foi condenado pela Justiça Federal a 1 ano e 2 meses de detenção e ainda a pagar mais uma indenização de R$50 mil pelo crime de injúria contra Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, por tê-lo chamado de gordola, filho da P e alguns outros adjetivos desagradáveis em 2023, quando ele ainda era ministro da Justiça. Mas, por incrível que pareça, o grande absurdo não está na condenação por si só, mas no contexto em que ela está inserida. Primeiro, no dia 4 de junho de 2024, ao analisar a ação de queixa-crime apresentada por um deputado federal contra outro deputado, Flávio Dino, o mesmo Flávio Dino que se sentiu ofendido por ter sido chamado de gordola, afirmou que não considera que chamar alguém de nazista ou fascista possa configurar um crime de injúria, calúnia ou difamação. Eu considero que a palavra nazista, fascista, não possui o caráter de ofensa pessoal ao ponto de caracterizar calúnia, injúria e difamação. É uma corrente política estruturada na sociedade, no planeta. Basta examinar as eleições da Alemanha em curso, em que há um partido que é formado basicamente por herdeiros dessa corrente política. Obviamente, Flávio Dino, na maior cara de pau, diria que isso não é crime, pois antes de ser ministro do STF, enquanto político, ele frequentemente acusava os seus adversários desses termos. Agora eu não tenho medo, minha perna não treme, minha voz não treme, minha mão não treme, quando eu estou enfrentando fascista. Pode botar um fascista, 10, 20, 30, e é isso. E como se não bastasse atribuir aos outros aquilo que eles não são, ele ainda diz orgulhosamente que é comunista, ou seja, pertencente a uma corrente política que assassinou, segundo uma matéria da Folha de São Paulo de 1997, mais de 110 milhões de pessoas. Mas no Brasil, o comunismo, mesmo tendo sido um regime ditatorial mais letal do que todos os outros do século XX juntos, é permitido. Tanto que existe até mesmo um partido comunista no Brasil, do qual Flávio Dino fazia parte. Mas a hipocrisia não acaba por aí. Lula, que hoje é o presidente da República, durante toda a sua campanha em 2022 e também durante todo o seu atual mandato, chamou o ex-presidente de genocida e até hoje não recebeu nenhuma punição por isso. Um candidato a prefeito acusar outro candidato a prefeito de consumir substâncias ilícitas é crime. Chamar um político de gordola e filho da P é crime, mas um candidato a presidente atribuir ao outro a responsabilidade por centenas de milhares de mortes é normal. O mesmo Lula também acusou o ex-casal presidencial de ter feito com que móveis e itens importantes do Palácio da Alvorada desaparecessem. Meses mais tarde, todos esses itens foram encontrados e recentemente houve uma condenação pelas acusações feitas por Lula. Só que quem foi condenado foi a União e não Lula, e a pagar uma indenização de R$15 mil. Chamar um político de gordola é crime e a indenização é de R$50 mil. Mas para a acusação contra o ex-presidente de ter roubado móveis do Palácio Presidencial, a indenização é de R$15 mil. E tudo isso que eu falei até aqui poderia simplesmente ser desconsiderado, pois as afirmações feitas em junho de 2018 por uma das facetas de Alexandre de Moraes já resolveria a situação. Lembrando que Flávio Dino, na época das ofensas, era político ainda. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato. Não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Tudo que eu estou argumentando nesse vídeo não é para defender Monark, até porque eu não considero ele como uma pessoa que mereça esse tipo de atitude. Inclusive, há alguns anos, ele e o seu parceiro de podcast consumiam deliberadamente maconha durante as transmissões ao vivo do seu programa, na época em que o porte dessa substância e o consumo pessoal ainda eram criminalizados no Brasil, e
ninguém se implicou com isso. O meu objetivo com esse vídeo é, na verdade, provar que o termo justiça hoje no Brasil não passa de um substantivo para se referir às instituições que compõem um dos três poderes. Só que a imparcialidade, a isonomia, o equilíbrio e a moralidade que deveriam vir juntos com o conceito de justiça já deixaram de existir há um bom tempo. E antes de partir para o próximo assunto desse vídeo, eu quero lembrar você que aqui na descrição e também no comentário fixado, você encontrará o link para acessar o e-book 7 estratégias para vencer debates com militantes de esquerda, onde eu compartilho 7 maneiras diferentes para ajudar você a desmontar completamente os argumentos dessa ideologia doentia que está destruindo o Brasil. Se você não está assistindo a esse vídeo no canal Paulo Baltokoski no YouTube, ou se não encontrar os links que eu mencionei, basta digitar no seu navegador o link que está aparecendo na sua tela nesse momento. Vamos lá. O chefe de um dos ministérios mais importantes do nosso país confessou em um discurso um crime que foi praticado pelo governo Lula. Acompanhe aqui comigo. A lei número 7.776, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor, classifica como crime injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional. E também trata dos impedimentos ao acesso a cargos em empresas privadas ou instituições públicas, bem como o acesso aos serviços públicos, incluindo os das concessionárias de serviços públicos, e também a prática de obstar a promoção funcional. Ainda nessa mesma lei, em seu artigo 20, é classificado como racismo praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Além disso, o próprio Supremo Tribunal Federal entende como crime o discurso de ódio contra judeus, da mesma forma contra islâmicos. Pois bem, agora preste muita atenção no que disse nessa terça-feira José Múcio, ministro da Defesa do governo Lula. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Não, você não ouviu errado. Ele disse que os judeus venceram a licitação e que, por questões ideológicas, o governo Lula não aprovou o resultado. Vencer os judeus, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. Mesmo que essa fala não se enquadre em nenhum dos artigos que eu citei anteriormente, isso aqui é antissemitismo escancarado. Fica claro pela forma como o ministro disse que a decisão do governo Lula foi tomada com base em uma ideologia preconceituosa e criminosa. E para piorar ainda mais a situação, os integrantes desse governo antissemita, confesso, são os mesmos que atribuem desenfreadamente um suposto neonazismo aos seus opositores políticos. Eu até finalizaria o vídeo dizendo, mais uma vez, enfim, a hipocrisia. Mas parece que essa expressão já não é mais suficiente para descrever a atitude dessas pessoas. Um grande abraço e até a próxima.